Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós iremos à primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 ao versículo 20. Primeiro Tessalonicenses 2, do 17 ao 20. Diz a palavra do Senhor. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesta manhã ensolarada, em que tivemos mais uma vez a oportunidade de chegarmos até aqui. O Senhor nos sustentou durante esta semana, o Senhor nos levantou nesta manhã para estarmos na tua casa com o teu povo, adorando o teu santo nome. Ó Senhor, abençoe esse momento, que nós sejamos instruídos na tua palavra, sejamos alcançados pelas verdades que aqui estão contidas, que o teu povo seja edificado, seja instruído, doutrinado, esclarecido, encorajado. É o que nós te pedimos no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Em alguns momentos eu tenho voltado à primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e hoje nós vamos finalizar o capítulo 2. Já vimos muitas coisas aqui com respeito à saúde dessa igreja e como ela era uma igreja pulsante, uma igreja vibrante, uma igreja fiel. Mas nós devemos considerar algumas coisas que estavam acontecendo também naquele contexto da ausência de Paulo. Paulo havia plantado a igreja de Tessalônica e havia se ausentado de lá por conta da perseguição, e judeus estavam tentando macular o que Paulo havia ensinado àquela pequena igreja na cidade de Tessalônica. Os judeus estavam tentando acusar Paulo de abandonar aquela igreja, e essa seria então, se fosse verdade, a maior expressão que Paulo só tinha interesses escusos para com a igreja tessalônica, ou seja, Paulo tinha interesses duvidosos. No capítulo 2, desde o versículo 1, nós vimos várias respostas do apóstolo Paulo àquelas acusações que estavam acontecendo ali. O que está registrado aqui não é muito diferente do que se registra no nosso tempo. Nós vivemos um tempo em que o ministério pastoral está desacreditado. Vivemos num tempo em que as pessoas do mundo duvidam que homens sejam levantados por Deus com integridade, com retidão e com justiça para conduzir o povo de Deus. Mas o mais chocante não é a posição do mundo em relação ao ministério pastoral. O mais chocante é a posição dos crentes, que muitas vezes pensam da mesma forma que o mundo pensa. Muitos crentes vivem armados até os dentes contra o ministério dos pastores, não admitindo o ensino deles, não admitindo as advertências, as correções, e por qualquer causa, por qualquer fofoca, por
qualquer maledicência. Os crentes põem em xeque a reputação, ministério, história e integridade de ministros fiéis, assim como os judeus estavam tentando fazer na cidade de Tessalônica. Nós devemos nos lembrar de algumas coisas que o apóstolo Paulo havia ensinado àquela igreja. Veja o versículo 1 do capítulo 2. Aqui Paulo diz que sofre naquela cidade, mas o seu trabalho não foi infrutífero. Ele diz, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Veja o versículo de número 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Ele não vinha das lutas apenas de Filipos, ele encontrou também muitas lutas em Tessalônica, por breve tempo que passou. Nós aprendemos também no versículo 3 do capítulo 2 que a pregação de Paulo não foi enganosa. Veja só, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Paulo tinha uma pregação reta, fundamentada nas Escrituras, fundamentada no Evangelho e que não tinha pretensão de enganar as pessoas na cidade de Tessalônica. No versículo de número 5, nós lemos que Paulo diz que a sua pregação não tinha um caráter de bajulação. Veja só, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Paulo não tinha uma intenção gananciosa com os crentes de Tessalônica, mas os judeus estavam tentando plantar isso no coração do povo de Deus. Assim como rebeldes no ministério de Moisés tentaram plantar no coração do povo, e Moisés não era um servo de Deus que estava servindo com integridade de coração. Assim como outros crentes na cidade de Éfeso tentaram fazer o mesmo com o restante da congregação em relação a Timóteo. Isto é recorrente na história da igreja. É recorrente dentro da igreja. No versículo 6, nós lemos que Paulo não andava buscando a glória dos homens. No versículo 9 do capítulo 2, o texto diz que ele trabalhou com as próprias mãos para que ninguém o acusasse de ser interesseiro. No versículo 10, ele diz que a sua conduta foi piedosa. E nos versículos 11 e 12, ele corrigiu e consolou aqueles irmãos como um pai, como uma mãe. Paulo demonstra aqui tanto sua firmeza doutrinária, como sua retidão pastoral e seu amor pela igreja de Tessalônica, mas mesmo assim ele estava sendo acusado. Os melhores pastores serão acusados de serem os piores. E muitos na igreja vão acreditar nisso. Por qualquer pequena calúnia, por qualquer pequena impressão, por qualquer pequeno gesto ou falha de um pastor, ou algo que alguém julgou como falha, dirá e fará com que aquele pastor seja agora mal visto e não mais recebido como ministro de Deus para ministrar o coração da igreja. No nosso tempo, os pastores são vistos nas igrejas como funcionários, não como ministros. Tenhamos cuidado com isso, meus irmãos. Amém? Tenhamos cuidado com isso. Pastores não são políticos. Pastores não são funcionários. E a igreja não pode olhar para os seus ministros como funcionários, porque se os pastores entenderem que são funcionários, a coisa vai dar muito errada para a igreja. Vai dar muito errado para a igreja. Mas vamos ao texto. Veja o verso 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Algumas coisas devem ser consideradas aqui nesta fala de Paulo, e a primeira delas é que ele e os irmãos que estavam com ele, Timóteo e Silas, foram privados da presença
dos Tessalonicenses. Essa expressão é muito interessante e o termo privados aparece na Nova Versão Internacional. Isso poderia ser traduzido também como arrancados da presença dos Tessalonicenses. Paulo amava muito aquela igreja. Paulo afirma que a ausência dele não era desejo do seu coração, mas por força das circunstâncias que fugiam ao seu controle, ele estava distante da igreja. A segunda coisa que nós observamos aqui é que essa separação, diz Paulo, é por breve tempo. Veja, por breve tempo de vossa presença, não porém do coração. Paulo está dizendo, irmãos, vocês estão no meu coração. Embora eu não possa estar com vocês agora, por força maior, eu desejo muito estar com vocês. A terceira coisa que nós devemos considerar aqui é que ele estava ausente fisicamente, mas o seu coração estava ligado àquela igreja. Paulo amava aquela igreja. Pastores que não amam a igreja não deveriam estar nela. Não é possível pastorear sem amar a igreja. É possível ser um pregador, é possível ser um palestrante, um professor, mas pastorear de fato e de verdade não é possível. Nenhum homem suporta pastorear uma congregação sem amá-la. Nenhum homem suporta. Somente um coração que ama a igreja consegue pastoreá-la. Por isso nós devemos entender aqui uma questão prática. O pastor é o ministro da igreja, e somente ele é o ministro da igreja. Somente ele deve pastorear a igreja. Se tiver mais de um pastor, os outros também devem partilhar com ele isso. E os presbíteros, né? Então, devemos desfazer também uma imagem aqui de o que se chama hoje em dia de família pastoral, tá? O pastor é o pastor. Os filhos dele não pastoreiam e a mulher dele também não. Certo? Então, nesse quesito, não tem família pastoral. Tem a família do pastor. A mulher dele não é a pastora, ela não tem nenhuma obrigação pastoral, ela não tem que visitar junto com ele, ela não tem que ser pregadora, ela não tem que ser professora, ela tem que ser a mulher dele e servir onde o Senhor chamar ela para servir. Assim como os filhos do pastor também. Os filhos do pastor não são pequenos pastores. São filhos. Inclusive, muitos deles não serão pastores. Nós devemos entender a posição de um ministro na igreja de Deus. Por isso que, se um homem não amar verdadeiramente o rebanho, ele não conseguirá fazer o trabalho de Deus. Porque a doutrina deve caminhar ao lado do amor, ou ela deve se confundir com o amor que o pastor tem pelo rebanho, porque é através da doutrina que ele vai expressar o amor que ele tem pela igreja. A terceira coisa que nós observamos neste versículo é que Paulo diz que com muito esforço, veja só, ele diz isso várias vezes na epístola. Ele diz, de vossa perseverança, não porém do coração, com tamanho empenho diligenciamos, com grande desejo, e ver-vos pessoalmente. Ou seja, ele está dedicado a esforçar-se para estar com os irmãos de Tessalônica. Paulo tinha saudades daquela igreja. Algumas coisas práticas aqui para nós. O que podemos extrair desses versículos? A primeira coisa, não devemos julgar as pessoas antes de ouvi-las. Paulo foi acusado injustamente. É muito interessante como muitos cristãos acatam acusações contra os presbíteros da igreja, apressadamente, sem ouvir a outra parte. Os cristãos são apressados em julgar o ministério pastoral, sem ouvir a outra parte. Paulo nos ensina a não julgarmos as pessoas sem ouvi-las. Isso com respeito aos pastores e a quem também não é, né? Qualquer pessoa. Uma história tem duas ou mais partes. Segunda coisa que nós devemos considerar aqui é que nem sempre as aparências correspondem à realidade. Paulo estava sendo acusado de abandonar a igreja e a prova, os judeus estavam dizendo, a prova é que nunca mais ele veio. Cadê? Onde é que ele está? Ele foi embora e nunca mais veio. A coisa apertou aqui, ele correu e nos deixou aqui.
Os tessalonicenses podiam julgar como falta de amor a ausência de Paulo, visto que eles estavam enfrentando dificuldades e Paulo não estava lá com eles, não é? Onde é que está o pastor nessa hora? Nós estamos aqui em aperto, em perseguição, e onde é que está Paulo que plantou a igreja aqui? Aparentemente, isso pode soar como falta de amor de Paulo. Mas havia motivos justos, e Paulo diz isso, né? Que o impediam de estar ali com aqueles irmãos tessalonicenses. Aprendemos aqui, irmãos, não sejamos precipitados no juízo. Não sejamos precipitados no juízo. Há pessoas muito precipitadas que falam, que julgam, sem conhecimento abrangente das situações. Nunca julgue uma questão sem escutar devidamente. Nunca julgue uma questão sem escutar as partes. E lembre-se que as partes também são cheias de omissão. E algumas vezes de versões que são muito fundamentadas em interesses pessoais e não na verdade. Às vezes as verdades são parciais. Consideremos aqui uma quarta coisa nessa parte do texto. Paulo amava aquela igreja. Esse era um sentimento vindo do Senhor, e ele mostra isso no início do capítulo, dizendo o quanto tinha trabalhado. O amor de Paulo não era apenas de palavras. Ele disse: eu sofri entre vocês. Eu saí de um lugar de sofrimento em Filipos, fui para Tessalônica sofrer também, e preguei o evangelho nessa condição de sofrimento, e exortei vocês, ensinei, amei vocês, consolei vocês, acalentei vocês como uma mãe. Paulo nos ensina aqui, e mesmo sendo acusado por alguns que estavam na igreja, ele não olha para a igreja como retrato dos acusadores. Paulo não toma a parte pelo todo. Ele olha para a parte como parte. Mas ele se preocupa com o todo, dizendo: irmãos, tenham cuidado. Aqui ele nos diz o seguinte, veja: com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Verso 18, a primeira parte. Por isso quisemos ir até vós. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Nós aprendemos aqui que Paulo tinha um desejo muito grande de estar com a igreja. Você tem? Você tem desejo de estar com a igreja? Aprendemos com Paulo que mesmo que sejamos privados, mesmo que tenhamos que nos ausentar da igreja, por motivos justos como ele teve, não é? O nosso coração deve amar estar com os irmãos, então não sejamos negligentes nisso, irmão. Amemos a comunhão. Amemos a comunhão. Devemos desejar o mais rápido possível estarmos na comunhão da igreja. No versículo 18, nós estudamos também algumas coisas aqui a respeito de Satanás, veja só. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Havia uma causa espiritual de Paulo não estar com os tessalonicenses, e Satanás estava se opondo à obra de Deus, estava se opondo à pregação do evangelho, estava se opondo que Paulo tivesse comunhão com aquela igreja, estava se opondo à prosperidade do reino. Satanás estava agindo para que Deus não fosse glorificado através do ministério de Paulo entre os tessalonicenses, e Deus permitiu. Deus permite que Satanás lute contra os seus ministros severamente. Deus permite que os seus ministros sejam açoitados pelo diabo. Se alguém aqui tem no coração o desejo de ser pastor, guarde essa palavra no seu coração. Seja disposto para ser açoitado por Satanás.
Nenhum que queira ser pastor, sem os açoites, sem a ferida, sem os vergões nas costas, deve ir ao ministério. Vá consciente que você vai apanhar do diabo e dos homens. Do diabo e dos homens. Devemos notar uma peculiaridade aqui nessa epístola, porque Paulo menciona o diabo 2 vezes. E isso mostra como o diabo se opõe à igreja, impedindo o avanço da igreja. C.S. Lewis, um famoso escritor inglês, disse certa vez que corremos 2 perigos em relação ao diabo. O primeiro é exagerarmos sobre ele, o segundo é ignorarmos totalmente as suas ações. Então devemos considerar com seriedade o que a Bíblia diz sobre Satanás. A Bíblia chama Satanás de serpente. Isso fala da sua astúcia. Isto fala das suas estratégias de ataque. Isso fala da sua capacidade de se camuflar, de se locomover sem ser percebido, de entrar e sair em ambientes sem ser notado. A Bíblia também chama Satanás de dragão, mostrando seu poder imponente, mostrando sua autoridade maligna sobre homens, sobre o mundo. A Bíblia também o chama de tentador, porque é função dele desviar o povo de Deus do seu caminho. A Bíblia o chama de Satanás, opositor. Essa é a função dele, né? Satanás, que é o diabo. A Bíblia também o chama de príncipe das potestades do ar, porque diz que ele opera num ambiente invisível. A Bíblia o chama de Deus deste século. Então isso mostra que ele tem realmente poder. Ele tem realmente poder. Aquelas musiquinhas que na década de 90 os crentes cantavam de pisa na cabeça do inimigo. Cuidado. Porque quem pisa na cabeça do inimigo é Cristo. A gente resiste ao diabo, né? E ainda cantavam com coreografia, né? Paulo adverte, irmãos, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, lá em Efésios, mas contra os poderes da maldade. Satanás encabeça tudo isso. Então, de que maneira podemos resistir ao diabo? Veja o que Paulo vai nos dizer. Paulo nos diz que nós vencemos o diabo quando estamos cingidos pela verdade. Efésios 6. Paulo nos diz que vencemos o diabo quando estamos vestidos com a couraça da justiça, quando estamos calçados com o evangelho, quando temos o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e vigiando e orando em todo o tempo. É dessa forma que nós vencemos o diabo. Por isso entende como crentes, como pastores, não conseguirão vencer o diabo sem a sã doutrina e sem a vida piedosa. No verso 19 e 20 eu vou concluir com vocês. O verso 19 diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Percebe, irmãos, que tratamento Paulo dá à igreja de Tessalônica? Firmeza nas repreensões e amor nas considerações. Paulo não deixa de repreender, mas Paulo também não deixa de expressar amor pela igreja de Tessalônica. As duas coisas estão juntas. É como nós repreendemos um filho. Repreendemos e amamos, disciplinamos e abraçamos. Para Paulo, a glória do ministério não estava nas coisas materiais, não estava no enriquecimento, não estava no domínio tirânico sobre a igreja. Para Paulo, a glória do ministério estava em ser um instrumento nas mãos de Deus para levar pessoas ao Salvador. Essa era a glória do ministério pastoral para o apóstolo Paulo. Quando Paulo diz que a igreja é a esperança, veja que coisa interessante. Pois quem é a nossa esperança? É uma das únicas vezes que Paulo diz que a igreja é esperança. Paulo está apontando aqui para nós que chamamos de escatom de Deus. Na igreja, na salvação de pecadores, está confirmada, encarnada a mensagem de esperança e de restauração final do universo, porque Deus está restaurando vidas.
E esse é o primeiro grande indício e sinal de que Deus vai restaurar no final todas as coisas. A existência da igreja aponta para uma eternidade perfeita de comunhão com Deus. Ainda que aqui não tenhamos perfeição na comunhão, ainda que aqui nossa comunhão seja frágil, mas essa imperfeição aponta para o que é perfeito. A imperfeição da igreja aponta para o que é perfeito. Isso é evangelho. Até a imperfeição da igreja é uma mensagem do evangelho, porque aponta para algo maior e perfeito. Paulo chama também a igreja de coroa, coroa em quem exultamos. A glória de Paulo, sua coroa, era a igreja, não as coisas terrenas. A glória de Paulo estava em saber que foi usado por Deus para levar pessoas a Cristo. Paulo diz em vários lugares: eu me desgastei. As marcas de Cristo estão em mim. Historiadores dizem que Paulo, com 60 anos, tinha uma aparência de quase 100. De tanto desgaste físico, de tantos açoites, de tantas fugas, de tantos sofrimentos. Ele se desgastou por causa da igreja de Deus. Esse é o trabalho dos pastores. Ontem eu estava me olhando no espelho, meus cabelos. Não era assim em 2022, não. Não era. Foi rápido. Foi rápido. Mas eu louvo a Deus por isso. O bem de Paulo estava na graça manifesta sobre a igreja. Paulo tinha felicidade se Deus estivesse abençoando a igreja. Esse é o sentimento todo pastor sério e que ama a Deus e ama o rebanho. Se Deus está abençoando a igreja, o coração do pastor exulta em ver a prosperidade espiritual do povo de Deus. Os Tessalonicenses eram uma igreja saudável, exemplar, que foram gerados por um ministério saudável e exemplar. Pastores não devem ser tropeços ao rebanho. Os pastores não devem ser tropeços ao rebanho. Eles devem ser exemplos. É assim que Pedro diz: exemplos. Exemplo. Tipos. Uma palavra grega importante para o ministério. Modelo. Lembra tipografia, né? Imprimir algo. Os pastores imprimem na vida da igreja o modelo de Cristo, por causa da sua própria vida, que é moldada por Cristo. Por isso, pastores devem amar a igreja e alegrar-se na graça de Deus sobre o povo. A igreja é a clara manifestação da graça de Deus no tempo. Olhar para a igreja, olhar para a comunidade dos salvos, é algo maravilhoso. Muitas vezes, em muitos dos nossos cultos, o desejo do meu coração é apenas ouvir vocês cantando e adorando a Deus. É apenas ver o rebanho adorando a Deus. Isso traz muita alegria ao meu coração. Mas nesses momentos de satisfação, o Senhor me lembra todas as vezes: não fique só olhando, adore com eles. Cante com eles, viva com eles, ame-os nas suas imperfeições, nas suas lutas, nas suas dores. Não só para pastores, irmãos, mas para todos os membros. A igreja é uma alegria, uma bênção de Deus em nossas vidas. Ame a igreja, ame sua igreja. Ame sua igreja. E deixe-se amar por ela. Seja amado pela igreja também. Que Deus aplique tudo isso no nosso coração e nos ensine a preciosidade da vida comunitária. Uma igreja, Calvino dizia no seu comentário a Tito, uma igreja não será boa sem bons pastores. Por isso orem por mim também.
para que eu seja um bom pastor. Eu não vou satisfazer vocês em todas as coisas, não vou. Não conseguirei. Permitam-me ser sincero aqui com vocês, meus irmãos, ovelhas que o Senhor me confiou. Talvez eu não seja o que deveria ser de simpatia para vocês em algum momento devido. Talvez eu não consiga ser. Talvez em algum momento eu não consiga ser tão carinhoso como eu deveria ou como você espera que eu seja. Talvez em algum momento eu não seja tão atencioso como você esperava que eu fosse. Mas tenha paciência. O rebanho não é só você. Amém, meus irmãos? Existem muitas demandas no rebanho. O que você vê hoje, aqui, diante de seus olhos, é apenas o que é aparente no trabalho pastoral. Aparente. A pregação é a parte pública do trabalho pastoral. Essa é a parte que é 10% do trabalho pastoral. A parte pública, 90% é trabalho invisível. Meça o amor dos ministros pela fidelidade à palavra e ao cuidado pelo rebanho. Por isso, amém, meus irmãos? Por isso, se a igreja é pastoreada, se a igreja é ensinada, meça a fidelidade de um pastor. Por isso, não vou conseguir em todas as festas de aniversário. Não vou. Não vou conseguir mandar mensagem de felicitação de aniversário para todos os membros da igreja no dia do aniversário de vocês. Não vou conseguir. Não me comprometo com isso. Porque tem dia que é o caos. E vocês não têm noção. Eu estou lutando para salvar alguns do fogo. Da provação. Não é do inferno não, viu? Que aí é só Jesus, né? Mas da provação, da luta, da angústia. Então eu não tenho tempo de acompanhar todos os parabéns, entendeu? Todos os parabéns. Não dá. Eu tenho que pastorear o rebanho. Então tenham paciência com o vosso pastor, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus bendito. O nosso coração é grato, Senhor, pela tua obra, porque tu és o supremo e perfeito pastor que nunca nos deixa. Os pastores terrenos são limitados demais. São suscetíveis a falhas e a esquecimentos, a comportamentos que muitas vezes não são os ideais socialmente falando. Por isso somos teus auxiliares, Senhor. Tu és o sumo pastor da igreja. Tu és aquele que nunca faltará para o rebanho, como diz o Salmo 23. Nós faltaremos, como Paulo estava ausente de Tessalônica, mesmo amando aquela igreja profundamente, Satanás o impediu de estar lá. Aquele pastor estava faltando com a presença para com a igreja, não porque queria, não porque desejava, mas porque não podia. Então isso mostra, Senhor, que nós como pastores terrenos faltaremos para o rebanho. Nós não seremos suficientes para essas coisas. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para sermos suficientes, porque somente o Senhor é. Mas a minha oração é que o Senhor fortaleça o teu povo, dando crescimento, amadurecimento, amor à palavra e amor ao Senhor Jesus e amor à igreja. É isso que nós choramos, em nome de Cristo. Amém.